omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 2 de dezembro, a Igreja tem a alegria de celebrar a memória de Santa Bibiana, que também pode ser chamada Santa Viviana. Ela viveu no século IV, na época do imperador Juliano, o apóstata. Ele renegou a sua fé e o seu batismo e começou uma sangrenta perseguição contra os cristãos. Primeiramente, a sua perseguição começou quando ele tirou todos os cristãos dos cargos públicos, colocando assim pagãos, e depois todos aqueles que se recusassem a negar a sua fé eram mortos diante do imperador. Foi o que aconteceu com a família de Bibiana. O seu pai foi marcado na testa com uma marca de escravo e depois martirizado. A sua mãe foi decapitada. A sua irmã Demétria e ela foram presas. E a sua irmã, depois de muitas torturas, também entrega a sua vida por amor a Jesus Cristo, não negando a sua fé e o seu batismo. Porém, com Bibiana, o imperador quis usar uma outra metodologia. Ele levou a Bibiana para um bordel de luxo e disse a ela que ou ela negasse a fé ou ela seria obrigada a se prostituir. Como ela se recusou a negar a sua fé e professou que Jesus era capaz de salvá-la daquele suplício, daquela situação de humilhação, para que o seu corpo não fosse manchado do pecado, ela foi entregue então à prostituição. Porém, quando os homens tentavam tocá-la, eles eram tomados por um surto de loucura. Isso fez com que Santa Bibiana fosse colocada no asilo de loucos. E lá aconteceu justamente o inverso. Aqueles que estavam doentes, pela oração e pelo toque de Santa Bibiana, recuperavam perfeitamente a saúde mental. Por isso, Santa Bibiana é invocada como protetora contra os males da mente. Diante destes prodígios, o imperador ficou furioso contra Santa Bibiana e mandou que ela fosse flagelada até a morte. E assim aconteceu. Depois da sua morte, o seu corpo foi jogado para cães selvagens. Porém, outro milagre aconteceu. Os cães não se aproximaram do corpo de Santa Bibiana, deixando sim uma distância respeitosa. Então os cristãos pegaram o seu corpo e sepultaram dignamente. O seu sepulcro virou lugar de peregrinação. Foi-lhe construída uma igreja e depois uma basílica. Santa Bibiana é padroeira da cidade de Sevilha, na Espanha, e também de Los Angeles, nos Estados Unidos. Invoquemos hoje a intercessão de Santa Bibiana para que ela nos ajude também nós a darmos testemunhos de Jesus. Percebam que há muito tempo muitas pessoas querem destruir a fé cristã, como o imperador Juliano, por exemplo, que o seu intuito era destruir, acabar com o cristianismo. E quanto mais ele perseguia o cristianismo, mais o cristianismo crescia em força, em determinação dos mártires e também em número, daqueles que viam o testemunho desses homens e mulheres e davam também a sua vida por Cristo. Peçamos que o Senhor nos ajude, porque também o nosso tempo é um tempo de perseguição contra os cristãos. Uma perseguição sangrenta em alguns lugares, mas em muitos outros a perseguição cultural. E não nos deixemos enganar. Precisamos permanecer firmes e fiéis à nossa fé em Jesus Cristo. Não tenhamos medo, porque Jesus venceu a morte e Jesus venceu todas essas situações. É só olharmos a história. O cristianismo é obra de Deus e por isso os homens não podem destruí-la. Mesmo se quiserem, não podem. É isso que é a grande mensagem que nos diz Santa Bibiana. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos e te glorificamos, porque o Senhor é o Deus do céu e da terra, é o único Deus, o Senhor de todas as coisas. Pedimos hoje, pela intercessão de Santa Bibiana, que o Senhor nos proteja contra toda a perseguição e nos ajude diante delas, Senhor, a darmos testemunho da nossa fé, a não termos medo de professar em todos os momentos e lugares que somos cristãos e que amamos o Senhor. Dai-nos esse desejo, Senhor, e essa graça
de glorificar o teu santo nome e glorificar, Senhor, de todo o nosso coração, como fez Santa Bibiana. Ajudai-nos em nossas dificuldades, Senhor, especialmente aqueles que passam por dificuldades, doenças mentais e emocionais, que sejam amparados, Senhor, e consolados, e hoje, pela intercessão de Santa Bibiana, possam encontrar alívio em suas dores e também, Senhor, a cura completa de suas enfermidades. Quantas pessoas, Senhor, especialmente nesse tempo de pandemia, se encontram em depressão, que Santa Bibiana possa interceder por estes, para que eles encontrem a paz e retornem, Senhor, a alegria aos seus corações. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Santa Bibiana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.